Oi, eu sou a Bá. E eu sou Rafa Fidelis. Seja bem-vindo ao Bis. Aqui no meu canal a gente sempre fala de cultura pop de uma maneira divertida e informativa. Por isso, se você ama esse universo tanto quanto a gente, já desce aqui, se inscreve e ativa as notificações. Eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo que vai sair por aqui. E se você quiser, me segue lá no Instagram, no @abá, tem muito conteúdo extra. Agora eu também tô no Twitter. Se você quiser, segue o Rafa lá no Instagram dele também, porque ele sempre fala sobre edição. Pra quem não sabe, ele é o editor oficial aqui do canal. Tudo que rola, todas as aventuras a gente faz em conjunto e a parte da edição é toda dele. Então segue lá pra acompanhar o trampo, de repente contratar pra alguma coisa. E vamos lá! A discussão sobre ser cinéfilo ou não tá muito em voga ultimamente nas redes sociais, são vários lançamentos, os jovens têm se interessado muito pela sétima arte, mas pra você o que é ser cinéfilo? Acompanhar todos os filmes, gostar muito e se interessar muito pelas discussões de determinados filmes, gostar mais da parte técnica, enfim, pra cada pessoa esse conceito varia. Então hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre os filmes que foram muito importantes de qualquer gênero e eu não vi, ou o Rafa não assistiu e o outro viu, e a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência com esses filmes. De repente vocês vão se identificar também, vamos lá? E aí, Rafa, você se considera cinéfilo? Pra você, o que é ser cinéfilo? Não sei. Olha, eu não me considero cinéfilo não, porque assim, a minha visão do cinéfilo é aquele cara que, além de assistir tudo, ele é o cara que repara na fotografia e discute os quadros, discute a cena, tenta entender outras camadas dos filmes e tudo mais, tenta aprofundar mais na discussão. Eu gosto de filmes, mas eu não sou cinéfilo. Quando é algum filme que eu gosto muito, ou quando é alguma franquia que eu gosto muito, por exemplo, Star Wars, eu procuro me aprofundar um pouco mais, mas se não for muito assim, eu não me aprofundo tanto nos filmes, né, assim, de uma forma geral. Então eu não me considero cinéfilo. Pra gente criar o canal, desde o começo, quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente se interessou em fazer um canal sobre cultura pop, porque de modo geral eu sou mais cinéfila do que o Rafa, eu assisto mais coisas, porém eu não assisto tudo porque tem algumas coisas que eu tenho uma extrema preguiça, mas eu sempre vou fundo, eu assisto muitas resenhas, muitos reviews, eu me interesso muito pela parte técnica, mas o que fez a gente criar o canal desde o começo é que nós dois, de forma geral, a gente ama cultura pop. Um gosta mais de jogos, mais de filmes de herói, o outro gosta mais de animações e tal, mas de modo geral a gente ama cultura pop, mas realmente a gente não tem como acompanhar tudo porque é muita coisa e você vai ficar maluco, você vai ficar vivendo só pra isso. Mas a gente trouxe uma forma muito interessante de falar sobre esse assunto, porque tem vários filmes às vezes que o Rafa quer me mostrar e eu não assisti e vice-versa, e a gente fica assim, meu Deus, como você nunca viu esse filme? Então a gente achou muito legal trazer hoje. Bom, o meu primeiro é o filme Pulp Fiction. É um filme muito importante na minha vida e tem uma história muito engraçada, porque a primeira vez que eu assisti Pulp Fiction eu odiei. Eu não entendi por que as pessoas gostavam tanto desse filme. E aí se passaram vários anos, eu assisti de novo e aí eu surtei, porque eu acho que tem alguns filmes que é questão de amadurecimento. Na hora talvez a gente não tenha uma bagagem tão legal pra entender ou pra se conectar, mas mais pra frente pode acontecer. Foi o que aconteceu comigo e eu me apaixonei pela obra do Tarantino. Hoje em dia eu sou uma grande fã, hoje em dia é um dos meus filmes favoritos, mas o Rafa nunca assistiu, a gente foi assistir... Eu tenho essa falha no meu caráter, eu nunca assisti Pulp Fiction. Eu conheço as cenas icônicas de memes e tudo mais, mas parar e sentar pra... Não, vamos ver Pulp Fiction, nunca fiz. A gente foi assistir Era Uma Vez em Hollywood, né, ano passado, e o Rafa amou. E tem alguns outros filmes do Tarantino que ele gosta, gente, ele não odeia o Tarantino, mas é porque realmente pra você se
embrenhar nesse universo você tem que dispor de muito tempo. E o Tarantino é uma pessoa muito louca que coloca várias referências. E ele gostou muito desse filme, né, que a gente viu ano passado. Tem alguns outros filmes do Tarantino que ele gosta bastante, mas é muito triste pra mim ele nunca ter visto Pulp Fiction, mas de repente uma hora eu convenço ele a assistir. Qualquer hora dessa eu assisto e falo pra vocês o que eu achei. De repente a gente coloca o Rafa pra fazer uma resenha aqui de Pulp Fiction só pra lavar a alma. O seu primeiro filme agora é qual? Bom, o meu primeiro filme que a Babi nunca viu e que é um clássico, não só da Sessão da Tarde, como, assim, passava na Sessão da Tarde, passava nas madrugadas da Globo, da Band, do SBT, passava em todo lugar, que é O Grande Dragão Branco, com o Van Damme. Esse filme ela nunca viu, deve conhecer também os memes e tudo mais, mas esse filme é um clássico absurdo dos anos 80 ali, da minha juventude ali, então assim, sei lá, dos meus 8 anos de idade, assim, até a adolescência inteira, passava praticamente uma vez por semana na televisão, então assim, a gente assistia muito, é um filme muito clichê. O Van Damme fez pelo menos uns 20 filmes com o mesmo roteiro, que ele é alguma coisa, e aí ele entra num torneio de artes marciais, com um amigo, ou ele conhece um cara lá, e aí esse amigo dele primeiro briga com o vilão principal, perde, ele toma as dores, treina demais até chegar no final, ele enfrentar o cara, o algoz do amigo dele, e ele sagrar o verdadeiro campeão. Assim, esse é um clássico da Sessão da Tarde, mas se você procurar assim, o Van Damme fez pelo menos uns 20 filmes com esse plot. Então assim, esse é o mais clássico, porque esse é o que veio pro Brasil. Mas, o Van Damme é tipo o Roberto Gomes Bolanos, que pegou a mesma história, foi reciclando várias vezes de várias formas. Mas é um clássico, assim, tem cenas icônicas, tem a cena que ele faz, né, o negócio com o olho, tem cenas dele abrindo o espacate, tem cenas dele chutando, tem cenas dele socando, então assim, é um clássico, vale a pena. Se você gosta de ação tosqueira e tal, daquela época, dos anos 80, é maravilhoso. Mas então, é exatamente isso. Quando a gente começou a conversar sobre o roteiro desse vídeo, eu percebi que eu não tenho uma bagagem de filmes de ação. Eu não sei por que eu assisti poucos filmes de ação na minha vida. Não é que eu não me interesse. Eu acho que pra maioria das pessoas eu posso parecer aquele estereótipo chato do cinéfilo médio, do nerd médio que gosta de filmes cabeçudos, realmente são os meus preferidos. Mas eu também gosto de umas coisas meio ruins e meio toscas. Mas infelizmente aconteceu de eu não ter uma bagagem tão grande de filme de ação. Aconteceu, fazer o quê? O meu segundo filme, que é um filme que eu amo, ele é mais tranquilinho assim, é mais comédia romântica, mas faz muito parte da minha vida e o Rafa não viu, eu fico muito triste com isso. É o 10 Coisas que Eu Odeio em Você, é o filme do Heath Ledger e mais uma coisa que me faz amar, né, porque eu amo demais o Heath Ledger, achei uma pena ele ter deixado a gente tão cedo, mas eu amo esse filme, a história é meio clichê também, tem várias coisas ali Aqui só tem clichê. Tem várias coisas ali meio questionáveis, mas foi um clássico da época dele. Passa muito na Sessão da Tarde. Hoje em dia, como o Rafa não vê mais Sessão da Tarde, ele não assistiu, mas vale muito a pena pra quem não conferiu. Muito legal a atuação do Heath Ledger, tipo, totalmente despretensiosa, assim. E aí, por que, tipo, passou batido pra você esse filme? Eu não sei, eu simplesmente nunca vi esse filme. Eu acho que quando ele entrou assim, a maioria desses filmes que a gente tá falando aqui são muito, pelo menos a minha, assim, são muito filmes de Sessão da Tarde. E assim, era quando eu via realmente mais filmes, assim, porque na minha época não tinha internet, não tinha essas coisas. Então, assim, pra assistir, ou era na Sessão da Tarde, ou era nos filmes da Globo e do SBT, depois da novela e da madrugada. Então, assim, a gente via muito. E esse filme, ele é, sei lá, acho que ele é um pouco mais recente, né? Assim, recente, dos anos 2000, já tem 20 anos, mas ele é um pouco mais recente, de uma época que eu já não assistia tanto filme na televisão. Mas, por exemplo, eu não sei por que eu não assisti esse filme, porque, por exemplo, tem um outro filme do Heath Ledger, que é
bem nessa pegada comédia romântica, só que é medieval, que é o Coração de Cavaleiro. Esse eu não sei porquê, eu assisti na sessão da tarde e eu adoro esse filme. Muita gente fala muito mal desse filme, que não sei o que, não sei. Cara, eu adoro esse filme e uma das coisas que eu gosto também é que da trilha sonora, né? Muita gente fala mal desse filme por causa da trilha sonora, que é uma trilha sonora mais contemporânea pro filme medieval. Mas assim, eu realmente não sei porque que eu não assisti 10 coisas que eu odeio em você e assisti o Coração de Cavaleiro. Então assim, não sei porquê. Esse filme simplesmente passou batido e eu nunca vi. E eu vi um outro que deve ser mais ou menos da mesma época, né? O Coração de Cavaleiro e esse. E eu vi um, não vi o outro. E aí então, Rafa, o seu segundo filme? Bom, meu segundo filme é, como não poderia deixar de ser, é mais um clássico da sessão da tarde, que é o Quero Ser Grande, com o Tom Hanks. Esse filme é maravilhoso, até hoje, inclusive. É um filme muito bonito. Ele conta basicamente a história de uma criança que tem o sonho de ser grande, então ele vai num desses parques, né, americanos, bem de filme mesmo, e ele faz um pedido numa máquina lá, de uma bruxa, de uma cigana, alguma coisa assim. Essas máquinas, né, que você tira o futuro, assim, e alguma coisa acontece e da noite pro dia ele passa a ser um adulto. Esse adulto que é interpretado pelo Tom Hanks. Só que ele é uma criança. Ele é um adulto com mente de criança. É meio que um roteiro reciclado de um dos meus filmes favoritos também, que é o De Repente 30, que é a mesma coisa que uma adolescente de 13 anos, e aí por causa do pozinho mágico lá que cai em cima dela, ela acorda um dia com 30 anos. No caso, De Repente 30 copiou o Quero Ser Grande. É, o que eu tô falando. Porque o Quero Ser Grande é um dos primeiros filmes do Tom Hanks. O Tom Hanks tá novinho nesse filme. O De Repente 30 é dos anos 2000, mas sempre acontece essas reciclagens de roteiro. Sim, em Hollywood tem vários filmes que a gente ama, mas que se a gente for reparar, as premissas são muito parecidas. Sim, sim. E a gente chegou nesse filme porque a gente estava em São Paulo e a gente tava, quando a gente foi pra CCXP, e aí a gente foi conhecer um bar, e quando a gente tava lá, a gente acabou surgindo esse assunto. O Rafa falou desse filme e eu realmente nunca assisti. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, por incrível que pareça. Eu acho, e eu fiquei até surpreso, porque você conhece a cena que é a cena mais emblemática desse filme. Eu vou inclusive botar ela aqui, não com a música, pro YouTube não sacanear a gente, mas eu vou deixar a cena aqui, que é a cena do Tom Hanks e um senhorzinho dançando e tocando piano com os pés. Essa cena é clássica e essa cena é desse filme, Quero Ser Grande. É uma das cenas mais icônicas de Hollywood de todos os tempos, assim. Essa cena, ela mostra uma coisa muito louca que acontece na cultura pop hoje em dia, que a gente vê, por causa desse negócio de meme, de aparecer no meio dos vídeos e não contar o contexto do meme, ele só ser inserido lá por causa da frase, a gente conhece várias cenas clássicas que a gente nem imagina da onde é. Sim. Então eu já tinha visto essa cena, mas eu nunca tinha ouvido falar o título desse filme, nunca tinha ligado uma coisa a outra, e sempre acontece comigo uma coisa muito engraçada. Eu nunca ouvi falar de uma coisa, depois que alguém comenta com ela sobre mim, comigo, ela aparece na minha vida. Então depois que o Rafa falou desse filme, eu bati o olho por alguma postagem no Facebook ou em algum lugar desse filme e eu falei assim, meu Deus, parece que o Mark Zuckerberg tem microfones em todos os lugares da nossa vida, em todos os setores da nossa vida. Mas eu pretendo muito assistir esse filme, que parece que é muito legal mesmo. Não, esse filme é fantástico, vale a pena. Se você é da geração... Se você é da minha geração, eu tenho 35, se você é da minha geração, com certeza você viu esse filme. Se você tem menos de 30, talvez você não assistiu. E se você não assistiu, para o que você está fazendo agora e vai assistir, porque esse filme é fantástico, fantástico, vale muito a pena. E agora o meu último filme dessa primeira parte, né, que a gente vai fazer o vídeo em duas partes, que a gente amou falar sobre esse assunto, é o meu, todo mundo que me conhece sabe que a animação é o meu estilo de cinema favorito e é o meu filme favorito da vida, que é Up, Altas Aventuras. Nossa, esse filme é imbatível pra mim. Eu assisti não só o filme, como eu cheguei a assistir o filme
alugado em DVD de locadora, e no DVD tinha um documentário sobre como foi a produção do filme. Aquele lugar que aparece o Paraíso das Cachoeiras realmente existe aqui na América do Sul, e eles mostram eles mapeando o local para reproduzir na animação. Então eu assisti o documentário, eu assisti tudo que você possa imaginar de material extra sobre esse filme. Eu sou apaixonada, o Rafa conhece. Só conheço de ouvir falar. Porque esses velhinhos, assim, todo mundo viu pelo menos uma vez o casal de velhinhos, a casa voando no balões. Assim, com certeza, assim, eu já vi muita imagem no YouTube, esses canais, né, Omelete e Jovem Nerd e tudo mais, eles já falaram inúmeras vezes desse filme. Toda vez alguém referencia esse filme porque é uma animação fantástica e tal, não sei o que. Eu conheço, sei quem é o velhinho, sei que a casa flutua, sei que ele perde a velhinha, sei que ele vira amigo do menino, mas nunca vi. É muito louco isso, gente, mas você vai assistir esse filme, porque esse filme é muito bom, gente. E quem não viu, assista também, porque vale muito a pena. E aí, Rafa, então, agora o seu último filme dessa primeira parte. Cara, pra mim é uma vergonha. Depois que eu parei pra pensar, é uma vergonha. O meu último filme é, mais uma vez, mais um clássico da Sessão da Tarde. Hoje começa, mas... Assim, cara, os anos 80 era maravilhoso. Ele rendeu filmes de ação, assim, incríveis. E de tudo quanto é tipo de assunto tinha. E esse filme que eu vou falar agora é um filme do Sylvester Stallone, que se chama Falcão, o Campeão dos Campeões. Falcão, olha, eu chego a arrepiar só de falar. Esse filme é muito legal. É a tosqueira dos anos 80 em peso num filme. O Stallone, ele é um caminhoneiro, olha só, ele é um caminhoneiro e ele também participa de campeonatos de queda de braço. E por algum motivo, eu não me recordo agora direito, ele tem que tomar conta do filho dele que a guarda é da mãe. Então ele pega esse filho dele e para ter uma conexão com esse filho dele, ele leva o filho dele para uma aventura de caminhão, né? Ele leva o menino para uma viagem de caminhoneiro. Porque lógico, né? Você vai levar o seu filho de 12 anos que você não tem contato para uma viagem de caminhão. Ele mesmo vai colocar aí na edição o meme do "É uma cilada, Bino". É uma cilada, Bino. Então, assim, e o que é mais interessante nesse filme é que, como ele é atleta de queda de braços, não sei nem se é assim que chama, e ele tem todos esses filmes da Sessão da Tarde dos anos 80, eles têm cenas icônicas e que são memes até hoje, né? Então, assim, por exemplo, o Falcão. Quando o Falcão, ele tá lá e coisa assim, ele tá perdendo a queda de braço, ele olha, a câmera fecha nele, ele vira o boné pra trás, ele faz um movimento com a mão e de repente ele ganha, e aí ele vira Falcão, o campeão dos campeões. Vou acabar com sua raça. Coloquem o cotovelo aqui. Vem aqui. Vamos lá. O que eu faço é pegar assim meu boné e virar pra trás. É como se houvesse um botão que se ligasse. E quando isso acontece, eu me sinto uma outra pessoa. Sei lá, eu me sinto como um caminhão, uma máquina. É maravilhoso, maravilhoso. É tosco, mas é muito bom. Eu sei a história do filme e eu sei sobre o filme, mas eu nunca parei pra assistir, principalmente por causa do vídeo do Choque de Cultura, que é muito engraçado. Depois vocês procurem lá, sobre que é uma sugestão do Julinho que ele levou lá pra eles analisarem. É muito engraçado. Eu assisti esse vídeo do Choque de Cultura. É muito bom, isso é muito bom. Mas eu não assisti o filme, eu realmente preciso assistir. É um pouco vergonhoso pra mim, porque realmente Falcão é aquele filme. Tipo, Falcão é dos toscos, é tipo De Volta pro Futuro dos nerds. Você tem que assistir. Se você não assistir, você tá vacilando, então eu vou assistir. Falcão tem que assistir, é muito bom. Stallone maravilhoso, maravilhoso. Esse filme é muito bom.
Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês gostam de algum desses filmes. Deixem sugestões, o que mais vocês quiserem. Indiquem o vídeo para os seus amigos, que também assistem só o que eles querem e não assistem o que você indica. Então assiste, manda lá pra ele no WhatsApp e dá uma chamada nele pra ver se ele se toca. Deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações e a gente espera vocês na parte 2, beleza?